Na sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o líder Botafogo perdeu. Cruzeiro e Atlético Paranaense venceram clássicos. Vasco foi derrotado em casa. Flamengo venceu mais uma. Fluminense também venceu. Palmeiras apenas empatou. Corinthians e São Paulo ficaram no empate. Vamos aos gols do Campeonato Brasileiro neste fim de semana. O Botafogo, líder do campeonato, perdeu fora de casa de virada. Tiquinho Soares abriu o placar de pênalti para o Botafogo. Bruno Melo empatou para o Goiás. E Maguinho fez o gol da vitória. Goiás 2-1. O Cruzeiro goleou o América Mineiro no clássico por 4-0. Henrique Dourado fez o primeiro. Marlon marcou o segundo. Gilberto fez o terceiro. E o próprio Gilberto completou a goleada. Atlético Paranaense ganhou de virada do Coritiba por 3-2. Marcelino Moreno abriu o placar para o Coxa. Pablo empatou para o Furacão. Robson mais uma vez colocou o Coritiba em vantagem. William Bigode empatou no último minuto. E ainda nos acréscimos, Canóbio fez o gol da vitória do Furacão. Corinthians e São Paulo ficaram no empate em 1-1. Michel Araújo fez o primeiro, abriu o placar para o São Paulo. Roger Guedes de pênalti empatou para o Corinthians. O Vasco perdeu em casa em São Januário. Santos 1-0. O gol foi do jovem jogador David Washington na primeira etapa. O Atlético Mineiro ganhou do Internacional 2-0 no Mineirão. Vargas abriu o placar para o Galo. E quase no final, Paulinho fez o gol que sacramentou a vitória do Atlético Mineiro. Palmeiras e Bragantino ficaram no empate em 1-1. Arthur abriu o placar para o Verdão e Juninho Capixaba empatou para o time de Bragança Paulista. O Fluminense jogou no Maracanã e ganhou 2-0 do Ceará. Nino fez o primeiro gol e Ganso marcou o segundo do tricolor das Laranjeiras. O Flamengo jogou fora de casa e ganhou do Bahia por 3-2. Matheus França fez o primeiro do Flamengo. Gabigol de pênalti marcou o segundo. Biel diminuiu para o Bahia. Davi Luiz de cabeça, primeiro gol dele com a camisa do Flamengo, fez o terceiro. E Ademir diminuiu mais uma vez. Flamengo 3-2 em cima do Bahia. Único jogo sem gols na competição. Grêmio e Fortaleza ficaram no empate em 0-0. O Botafogo perdeu, mas segue líder do Campeonato Brasileiro após 6 rodadas. Palmeiras, Fluminense, Cruzeiro, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro completam o G6. E o Corinthians está entre os 4 últimos do Campeonato Brasileiro na zona do rebaixamento. No futebol europeu, alguns gols brasileiros. Na Inglaterra, Aston Villa ganhou do Tottenham por 2-1 e o Douglas Luiz, belíssimo gol, fez o gol da vitória do Aston Villa. O Paris Saint-Germain goleou no campeonato francês 5-0 em cima do Ajaccio e o último gol foi marcado pelo brasileiro Marquinhos. Campeonato espanhol, Barcelona foi campeão espanhol nesse fim de semana. O último jogo que deu o título foi contra o Espanhol por 4-2. Ainda tem rodadas para acontecer, mas o jogo do título foi contra o Espanhol. E o Lewandowski fez um dos gols num cruzamento do Rafinha brasileiro. Cruzou e o Lewandowski já tinha feito o primeiro gol e esse foi o terceiro gol. Barcelona 4-2, Barcelona campeão espanhol. Para a Boa Vontade TV, Esportes, André Gonçalves.